Hoje é terça-feira, dia 20 de maio de 2020. Nós estamos aqui com o secretário e professor, secretário municipal de Educação e Cultura e professor Henrique Entigues, que voltou às atividades ontem. Uma boa notícia, gente. A gente acompanhou a história do Henrique e ele veio enfrentando grandes problemas, né, Henrique? E graças a Deus hoje ele está aí reassumindo a secretaria. O Henrique ficou mais de 15 dias na UTI. Henrique, conta para nós essa história. Tá bom. Então tá bom, Raquel. Então bom dia a você, também ao Diego, né, que está aí fazendo a filmagem, a nossa comunidade birubense, que sempre está atenta às notícias também, né, todo o pessoal do Jornal Visão Regional, que a gente já conhece, já fui funcionário, já fui colega da Raquel, então a gente tem um carinho muito enorme. Eu sempre digo que a gente vive hoje um momento no país onde a imprensa, o trabalho da imprensa também está sendo colocado à prova, né? Mas eu digo que a imprensa os meios de comunicação, eles são muito importantes. Eu sempre digo que todas as vezes que eu falei, tanto em jornal quanto em rádio, eu sempre coloquei essa questão da importância que os meios de comunicação têm, porque é a forma que a gente tem de levar a informação até a comunidade. Então, hoje a gente tem a questão da internet também sendo muito valorizada e a gente vive o contrário. Na verdade, hoje parece que algumas pessoas, algumas autoridades não estão valorizando a imprensa, né? Então, eu acho que isso vem numa contradição muito grande. Mas eu, como pessoa, sempre, até pela questão da formação e até por ter trabalhado já, eu acho que realmente a gente deve muito, né? E deve realmente muito à imprensa pelo trabalho que é feito ali dentro, pelas pessoas que trabalham ali dentro diariamente. Claro que a gente sabe que às vezes acaba saindo uma notícia que a pessoa não gosta, enfim, mas também faz parte, né? Então, faz parte. Né, a gente também tem que entender esse papel. Então, dizer, Raquel, que, né, eu tive uma experiência nesses, vamos dizer assim, 16 dias de UTI, né, no Hospital Santa Lúcia de Cruz Alta, né? Foi um momento em que, eu sempre digo que a gente não espera ficar doente, na verdade, né? E eu já vinha tratando, então, esse cálculo renal que eu tinha, né? O que eu tenho ainda também, né? E em cima disso eu acabei criando uma infecção, né? E essa infecção acabou sendo generalizada, né? E acabei fazendo uma cirurgia novamente, enfim. E aí ficando nesses 16 dias, onde eu fui, né, onde eu passei por uma intubação, né, passei também por hemodiálise, né, então eu tive assim, vamos dizer assim, um risco muito grande de vida, né, mas graças ao trabalho que foi feito pelos médicos lá dentro, eu realmente sempre coloco a competência dos médicos do hospital, né, graças também muitas orações que foram feitas, e eu acho que isso a gente tem que, né, sempre as pessoas falavam de oração e eu nunca acreditei, mas eu realmente nunca achei que fosse tão forte, né, mas realmente as orações que foram feitas, as correntes de oração, independente, né, Raquel, eu acho assim, independente de religião, né, eu tenho a minha religião e eu sigo a minha religião, cada um tem a sua, mas eu respeito as outras religiões, porque, né, enfim, é nesses momentos que a gente vê o quanto isso é importante, né? Então, realmente os amigos, as pessoas que eram conhecidas, às vezes aquelas pessoas que nem eram tão conhecidas assim, né, que não eram conhecidas minhas, mas que fizeram a oração e que isso foi importante. A gente acompanhou, Henrique, e ficou na torcida, como você falou, a gente tem assim tudo uma amizade, um carinho, o tempo que tu trabalhou no jornal, um respeito pela pessoa que tu é. E a gente viu o carinho da comunidade com vocês e com a tua família, o apoio assim, virtual, telefonemas, eu acredito que a Carol deve ter recebido bastante, desejando força e fazendo oração. Eu acredito que isso deve dar uma força para a pessoa e gerar uma emoção muito grande, né? Tu sabe que, com certeza, né, isso foi uma coisa muito positiva, né? Eu tenho certeza que eu só consegui, na verdade, passar, porque realmente eu tive numa situação bastante complicada, né? Tanto que o meu médico por várias vezes falou, tu esteve, né, realmente numa situação bastante crítica
e tu sobreviveu pela força, enfim, por essas forças que a gente sabe que existem, né? Por essa força da oração, mesmo dos médicos também, que a gente sabe que, né, eu sempre digo, a medicina está de um lado, a ciência está de um lado e a fé está no outro, né? Mas eles têm momentos que eles acabam se juntando, né? Então é difícil até às vezes de separar. Mas enfim, eu acho que realmente nesse sentido, né, eu acho que a comunidade foi muito importante, aquilo que eu coloquei, né? Aquelas várias mensagens e fora as pessoas que às vezes não se manifestam nas redes sociais, né? Eu mesmo, por exemplo, sou uma pessoa que não me manifesto muito, né? Então, mas realmente isso foi muito importante. Eu acho que, né, vem de repente não vou dizer coroar, mas na verdade assim a colocar aquilo que a gente sempre prega no dia a dia, né? Eu lembro que eu sou professor da rede municipal desde o dia 2 de maio de 2008, né? Foi meu primeiro contrato quando eu assumi como professor, como concursado. E mesmo depois dos cargos que eu estive aqui dentro, né, e assumo a Secretaria de Educação pela primeira vez em 2015, mas eu sempre coloquei assim, que eu sempre fui professor, né? Eu sempre coloco como professor, porque o cargo de secretário é um cargo passageiro, mas professor você é pro resto da vida, né? Então, e às vezes, e até mesmo o tratamento com as outras pessoas, né? Às vezes até eu brincava que tinha colegas que diziam, mas tu nem parece que tu é, né? Tu não mudou nada depois que tu assumiu a secretaria. Eu disse, mas eu acho que não tem que mudar, né? Eu acho que cada um sabe o seu papel e logicamente no momento que você acha que você tem que chamar a atenção da pessoa, você chama, né? Mas se não, cada um sabe o seu papel. Eu acho que acima de tudo tem que ter o respeito. Eu acho que isso que fica, né? E de repente isso tudo que eu plantei durante todos esses anos, eu de certa forma fui recompensado agora, vamos colocar assim, uma recompensa daquilo que as pessoas colocaram através das suas orações, através do seu pensamento positivo, né? De que realmente, né, eu, né, não seria o meu momento de passar para um outro lado, né? Né? Então eu acho que era o momento de ficar e de uma missão que a gente sabe que ela não tem fim, que não teve fim ainda e que ela continua. Quando você estava no hospital, Henrique, você não acompanhou nada do que estava acontecendo, né? Da pandemia que a gente começou a enfrentar no início do ano. Como é que foi sair de lá e encontrar esse cenário? Tu sabe que assim, né, desses 6 dias que eu fiquei de UTI, 7 ou 8 dias assim, eu fiquei em coma induzido. Na verdade, no momento que eu estive em intubação. E ali a gente, né, obviamente, enfim, né. E depois, quando eu fui extubado, então, e comecei a ficar um pouco melhor, o pessoal comentava muito sobre isso, né. E até ainda brincava, dizia, olha, tu tá melhor quase que aqui dentro do que lá fora, na verdade, no mundo que tu vai encontrar. E realmente foi uma surpresa, né? Eu me lembro que no dia que eu saí do hospital, que foi no dia 27 de março, quando nós saímos pelas ruas de Cruz Alta, tu não via nada, né? Tu não via carro, tu não via pessoa, tu não via... Né? Então, quer dizer, causa um certo choque, né? Por tudo aquilo ali que a gente estava acompanhando, né? Mas eu também acho, né, que as coisas elas acabam acontecendo, né? Realmente porque a gente pudesse refletir um pouco mais na vida. Eu penso que tudo o que acontece com a gente, o que aconteceu comigo também, é uma forma da gente repensar o dia a dia, né? E talvez essa pandemia que veio seja justamente para a gente fazer uma reflexão, né? Reflexão da vida, reflexão dos valores que a gente tem, né? Enfim, uma série de coisas da vivência em sociedade, né? Então, eu acho que essas coisas que acontecem, elas acontecem justamente porque a gente tenha e que a gente faça uma reflexão da nossa vida. Henrique, entrando nesse assunto, qual o futuro do secretário Henrique? 2020 anos de eleição, vários colegas seus já saíram dos cargos para voltar a concorrer à vereança, né? Quais seus projetos? Bom, então assim, né, Raquel, o que acontece, né? Eu acabei, então, ficando como secretário ainda até o dia 31 de março, né? Na verdade, eu estava em atestado, né? Eu fiz uma perícia, fiz um laudo médico, né? E eu permaneci como secretário até o dia 31 de março, onde eu fui exonerado da função. E aí, no período de abril, então, eu permaneci como professor, né?
que é a minha função como carreira, né? E agora retornando, né? A partir de segunda-feira do dia 18. Aí o que aconteceu, né? E até em conversas, e isso eu tenho que agradecer, em conversas com o prefeito Abel, né? E também com o próprio partido também, eu sempre quis levar isso ao partido também, né? Em que eu, primeiramente, então, por uma decisão familiar, né? Por um pedido familiar, então que eu não concorresse nesse pleito, né? Que eu não colocasse meu nome mais à disposição por um cargo no Legislativo, né? E que, então, eu poderia reassumir a Secretaria de Educação, né? Mas isso eu sempre deixei muito a cargo do prefeito, se eu voltaria ou não voltaria, né? E até a gente conversou várias vezes, né? E nesse sentido, então, se achou por melhor, então, que eu voltasse agora na Secretaria de Educação, provavelmente até o final do ano, né? E não concorresse mais, né? Então, eu acho assim... por isso que eu digo, quando eu falo em questão de reflexão, a gente também faz uma reflexão do que a gente vive na família, né? Do que a gente passou ali dentro. Eu sempre digo, eu estava numa cama, na verdade, né? Agora, tudo aquilo que as pessoas que iam visitar, tanto minha esposa, quanto, né? Mais foi minha esposa que me visitava, a própria minha irmã, meu cunhado também, né? Que mais estiveram acompanhando, assim, tudo que eles passaram e tudo que eles viram, né? Então eu acho que a gente realmente deve esse respeito a eles também, né? O respeito à minha pessoa também, né? E o respeito à vida, né? Então eu sempre digo, eu acho que foi uma decisão conjunta, né? Obviamente que eu vou te dizer assim que eu não tem como a gente se afastar totalmente da política, isso não, né? Não nesse momento, na verdade, mas eu não vou ser uma linha de frente, né? Eu vou, né? O próprio partido, né? Ele possui bons nomes, né? Então, se já está se pensando em outros nomes para concorrer, né? E eu vou ficar como um colaborador, né? Como uma pessoa que vai estar sempre do lado, sempre ajudando, né? Mas também respeitando essa questão. Eu acho que eu também preciso respeitar o momento que eu passei, né? E realmente ter esse momento para a família também, né? Eu acho que por isso que eu digo assim, o que veio nesse momento tanto de pandemia quanto no momento que eu passei, né, particular, é o momento que serve de reflexão para mim, para ver o que eu quero da minha vida, né? Eu sempre digo, eu tenho 2 filhos, na verdade, né? Então, daqui um pouco, se viesse a acontecer alguma coisa comigo, eu não ia mais poder ver eles, né? Então, e muitas vezes por quê, né, Raquel? E várias vezes eu me perguntava isso no hospital, né? Porque ali daí tu tem um tempo para refletir na tua vida, né? E assim, eu acho que a gente vive... E eu tenho muito isso de viver muito intensamente as coisas, né? Então, eu sempre pensei que quando eu estivesse, desde sempre, né? Sempre quando eu estive em uma função, eu sempre procurei fazer o melhor dela, né? Mas às vezes, quando tu está e tu quer fazer o teu melhor naquilo ali, tu acaba esquecendo outras coisas, né? Então, de repente, isso veio para lembrar, olha, não é só isso que existe, tem outras coisas também, como, por exemplo, a família, que muitas vezes a gente acaba deixando de lado, e isso é uma verdade. A gente vê exemplos de políticos, na verdade, que muitas vezes deixavam a família de lado para viver a vida pública. Porque eu não vou dizer que ela te suga, né? Mas ela requer um cuidado maior e principalmente porque a gente vive aquilo ali intensamente, a gente quer que as coisas funcionem. Então, às vezes você não vê sábado, às vezes você não vê domingo, você não tem horário para almoçar, você não, né? E isso aí também, de certa forma, ela te cobra um preço. E o preço, às vezes, está na tua vida, né? O que tu tirou de tudo isso, Henrique? Se eu fosse te perguntar do Henrique do ano passado para o Henrique desse ano, em questão de meio ano, qual a principal diferença? Eu acho que a principal diferença é a questão da valorização da vida, né? Eu acho que é da valorização do eu, né? Tem uma frase de Sócrates que ele diz que primeiro a gente tem que conhece-te a ti mesmo para depois conhecer os outros, né? E às vezes a gente não faz isso, né? Às vezes a gente se preocupa mais com os outros do que com a vida da gente mesmo, em questão de melhorar, em questão de ajudar o próximo, né? Mas não que a gente queira ser individualista, não, mas a gente tem que ter essa valorização da pessoa primeiro, né? Primeiro da pessoa, da tua família, para depois tu buscar esse lá fora, né? E às vezes a gente não faz isso, né? Às vezes a gente está mais preocupado mais preocupado às vezes com o bem-estar dos outros do que o próprio bem-estar da gente mesmo,
né? Não que não seja importante, claro que é, o viver em coletividade é muito importante, mas aí que chega a questão da pandemia. O que é a pandemia? A pandemia é o isolamento social, né? E o isolamento social, o que é? É tu ficar com a tua família em casa, né? O que muitas vezes as pessoas, eu disse, é uma coisa muito interessante, porque na verdade, o que acontece? Hoje, tu não vive mais numa, né? Tu não pode mais fazer uma reunião de pessoas, não, tu vai aonde? Tu vai pra tua família. Tu vai pra tua família. Né? Tu vai pra tua família, que é o teu, né? Eu sempre digo assim, é o teu principal ponto de partida, né? Se tu não estiver bem na tua família, não adianta tu tentar mostrar pra sociedade que tu tá bem. Eu penso dessa forma. Talvez tem pessoas, eu sempre coloco, tudo que eu tenho colocado aqui são pensamentos meus. Se as pessoas, tem pessoas que pensam de uma forma diferente, cada um é livre, né? Nós vivemos numa liberdade onde cada um pensa da sua forma. Mas eu acredito muito nisso, né? Que tens que estar bem com a família para que você possa desempenhar funções ali para ver. Tanto nas funções, eu não vou dizer só na questão do trabalho, né? Mas tu estando bem em casa, automaticamente tu vai render bem no teu trabalho também, né? Então são assim, né? As coisas são assim que funcionam. Então eu acho que assim, eu acho que realmente vem como uma reflexão, né? Uma reflexão que a gente tem que dar cada vez mais importância para a vida. Henrique, a educação está enfrentando um grande desafio. Eu até acredito que seja o mesmo desafio que a gente enfrentou da imprensa escrita para falada e virar uma coisa só, como aconteceu. Quais são os projetos futuros agora para a educação? O que muda a partir de agora? Na verdade assim, né, Raquel, apesar desses dias que eu fiquei afastado, né, mesmo depois do dia 27 de março, que é o dia que eu saio do hospital, né, eu recebi aí mais de 60 dias de laudo, na verdade, né, eu sempre acompanhava as notícias, enfim, principalmente do que estava acontecendo. E a gente aguarda algumas decisões, né, primeiramente, né, nós hoje vou falar de rede municipal, na verdade, onde se está se mandando trabalhos para os alunos em casa, né? E está-se no aguardo se a gente vai conseguir, né, efetivar esses dias através do Conselho Nacional de Educação, se a gente vai conseguir efetivar esses dias, se eles vão valer no calendário escolar ou não. Até é uma decisão, na verdade é uma decisão que está na mesa do Presidente da República, essa validação desse trabalho, que é o trabalho à distância que está sendo mandado para os alunos, né? Mas todos os alunos têm acesso a computadores, Henrique, os que não têm, como é feito? Isso, uma boa pergunta tua. Então, o que está acontecendo? Todas as quartas-feiras, na rede municipal, né, todas as quartas-feiras as escolas estão abertas da rede municipal. Aí, aquele pai que não tem acesso à internet, ou aquele pai, né, que não tem o computador em casa, ele pode buscar esse material na escola. Então ele busca esse material na escola e ele volta para o filho poder fazer o trabalho em casa, né? Então esse é o trabalho à distância que está se fazendo, né? Se tu me perguntar se isso é o mais adequado, se isso eu vou te dizer muito complicado. Era a próxima pergunta. Você acha que isso aí vale ano? Eu vou te dizer muito complicado isso aí, né? Porque e aí que vem a questão da valorização do professor. Como a gente falava da imprensa no início, agora eu falo da valorização do professor, porque o professor também foi questionado, muito questionado. Eu sei que eu, como professor de história, eu fui muito questionado até no que eu sabia, na verdade, né? Então eu acho que agora vem um momento para as pessoas pensar, não, peraí, né? Eu acho que o professor ele tem que ser mais valorizado realmente, e não é só a valorização financeira, é a valorização enquanto profissional, Então assim, e eu sei que o contato com o professor ele é muito importante. Tu mandar simplesmente as tarefas para casa, é claro, tem muitos pais que trabalham, tem muitos pais que não vão ter tempo para acompanhar, isso faz parte, né? Então a gente até tenta acompanhar, mas tem muitas coisas que às vezes os pais não vão saber aquele conteúdo que está sendo passado, enfim. Então o que acontece? Eu acho que a gente vai ter que ter muita calma quando se reiniciar, porque tudo isso que está se mandando de certa forma vai ter que ser feito uma revisão, né? Então eu acho assim, que a gente tem algumas ideias, né? Ontem a gente estava trocando algumas ideias que daqui um pouco de repente a gente possa até primeiro diminuir o número de dias letivos, né? Isso está na LDB, e também até fazer uma reavaliação dos conteúdos,
né? Daqui um pouco, de repente, trabalhar com uma margem de conteúdos menores. Tem uma série de decisões que, eu vou te dizer assim, vão ser tomadas em conjunto. Sim. Né? Nós temos um grupo, que é o grupo dos secretários da AMAG, da Associação dos Municípios do Alto Jacuí, e eu vi que constantemente o pessoal tem essa preocupação, os secretários. Mas o que a gente colocou? Olha, as decisões vão ser tomadas em conjunto. Ninguém vai fazer uma coisa separada da outra. Né? Então, quando voltar às aulas, volta todo mundo. Né? As decisões que vão ser tomadas por todo mundo. Então, quer dizer, para quê? Né? Para que haja uma unidade, até porque, né, Raquel, essa situação, e eu acho que isso as pessoas têm que entender, nós nunca passamos por isso. Né? Tudo novo. É tudo muito novo. Né? A última grande, talvez, pandemia que aconteceu no Brasil foi em 1917, né? Com a tal da gripe espanhola, que matou não sei quantas mil pessoas. Né? Mas, quer dizer, a gente nunca viveu isso. Não só no Brasil, mas como no mundo todo. No mundo todo. Então, eu acho que a gente tem que ter muita calma, tem que ter muita serenidade, né? Ir acompanhando e dando tempo para as crianças também, porque daqui um pouco não adianta eu encher as crianças de conteúdo em casa, porque eles não vão fazer. E eu sei por experiência própria de pai que eles não fazem, né? Então, a gente também tem que ter esse tempo para eles, né? É um momento diferente, é um momento diferente. E a gente vai ter que muita calma quando a gente retornar. Uma das grandes preocupações assim que chega até nós é dos pais de alunos que querem tentar uma vaga no nosso Instituto Federal e o Enem, né, Henrique, que eles vão... Na verdade é uma situação assim, né, Raquel, essa questão do Enem, eu espero que tanto o Ministério da Educação, que é o que faz, né, o regramento, enfim, o próprio governo federal tem essa flexibilização, né, de empurrar o Enem um pouco mais para frente, né, uma data posterior, porque realmente senão vai acontecer de que os alunos não vão conseguir atingir o objetivo, né, justamente por tudo isso. Por isso que eu te digo assim, a gente tem que ter muita calma na educação. Né? Tem que ter muita calma, tem que ter muita paciência, muita serenidade, para quando a gente retornar, a gente saber realmente a que ponto e o que a gente vai precisar fazer, né? Até porque a educação e a saúde são fundamentais, né? Com certeza, né? São dois setores assim da sociedade de extrema importância, né? De extrema importância. A saúde por tudo isso que a gente tá vendo e as divergências de ideologias, de opiniões, mas uma coisa a gente sabe, a pandemia está aí, ela é perigosa, o contato dela é perigoso, né? É uma doença que mata e mata muito rápido, então o que a gente precisa fazer é ter esses cuidados, né? Esses cuidados que todo dia está sendo né, colocado para nós, que é a questão do uso da máscara, que é a questão do uso do álcool gel, que é a questão do distanciamento social, que não adianta as pessoas dizer que não, mas que acaba ajudando, né? Então essas coisas que a gente vai precisar, vamos dizer assim, observar no nosso dia a dia. Henrique, para finalizar, há um tempo atrás você fez uma postagem nas tuas redes sociais, bastante comovente, acredito, deu muitos comentários, muitos acessos. O que tu tem a dizer à comunidade, Henrique? Eu acho que fazer um agradecimento, né, Raquel? Eu acho que agradecer a todos realmente pelas mensagens de apoio, né? Por isso que eu te digo, eu apesar de tantos anos nessa questão política e a gente sabe o quanto agora a internet também é importante, né? Mas eu não sou muito assim de usar os meios de comunicação para expor a minha vida pessoal. Eu acho que cada um se reserva da sua forma. Respeito quem usa, né? Mas eu já sou mais reservado nesse sentido. E eu vi que naquele momento eu precisava fazer isso, né? Entende? Pelas várias pessoas que que estavam à minha volta, que perguntavam, enfim. Eu fiquei algum tempo também sem atender telefone, né? Então, eu senti a necessidade de colocar e de fazer uma postagem agradecendo, né? E realmente aquilo que eu coloquei, né, foram palavras simples, mas são palavras realmente, né, de agradecimento e realmente de coração às pessoas, aquelas que torceram, né, para que a gente, né, pudesse retornar e retornasse bem. Henrique, seja bem-vindo de volta, então. A gente se despede aqui nessa primeira entrevista ao vivo do nosso secretário de Educação, Henrique Entges, e torcemos, Henrique, para te continuar teu belo trabalho aí durante esse ano. Parabéns, Henrique, e seja bem-vindo de volta. Ok, muito obrigado.